Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o canal Saúde Integrativa e eu sou a enfermeira Ida Zaslavski, enfermeira integrativa com os pilares da autoemoterapia, do alinhamento em bioenergética e da espiritualidade, unindo as dimensões, a totalidade do nosso ser. E se você está chegando agora, te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho, assistir aos vídeos anteriores, curtir, comentar e também deixar uma sugestão do tema do seu interesse. Quem sabe o próximo vídeo pode ser uma pesquisa, uma prática que eu já tenha vivenciado e venha trazer aqui publicamente para todos. Então hoje nós vamos falar sobre queimadura e imunidade, não é? O que está associado uma com a outra. Então é muito importante, fica até o final comigo, faz pergunta e espero que seja bem esclarecedor. Vamos lá? Então, a pele é a nossa primeira barreira de proteção. A pele é o maior órgão do nosso corpo. Então é onde o corpo encontra o mundo e dele se defende. É a nossa primeira barreira de defesa. Quando acontece uma queimadura, acontece o rompimento dessa barreira. E o que pode vir a ser uma porta aberta para entrada de bactérias ou outros elementos invasivos que vão causar dano ao nosso organismo, como uma resposta, o organismo pode ter inflamação ou infecção decorrente dessa invasão. Então a queimadura, ela expõe, não é, a nossa imunidade, ela nos expõe a um confronto, né, a um rompimento dessa barreira e faz com que o corpo entre num estado de alerta. E estado de alerta é luta e fuga, é um estresse, pode ser momentâneo ou se já tem uma predisposição, um nível de exigência imunológica prévia, então a nossa imunidade pode não estar suficiente para combater mais essa situação e entra numa sobrecarga. Então, de acordo com a gravidade ou a intensidade da queimadura, pode ser leve, moderada ou grave. Então, os cuidados podem ser simples, podem ser moderados ou exigir que se vá a um pronto-socorro, para que sejam feitas medidas mais complexas do que uma simples, uma queimadura simples. Pode-se lavar com água corrente bastante, né? Evitar passar cremes, café, creme dental ou qualquer coisa que possa potencializar a infecção ou dificultar depois o cuidado com a pele queimada. Então eu quero apresentar hoje para vocês uma pessoa que veio, já era meu cliente e já estava bem, né? Ele não estava mais fazendo autoemoterapia e tem uma vida saudável, é personal trainer, então assim, tem um estilo de vida bom, cuida da alimentação, tem um sono reparador, né? Faz atividade, faz exercício, movimento, respiração. E então ele teve uma queimadura e veio a mim no segundo dia após a queimadura. Então, quero mostrar para vocês aqui esta situação e como foi tratando da imunidade dele, que é muito necessária. A imunidade é quem responde por esse alerta, por esse estresse ou por esse rompimento nas defesas. No primeiro dia da queimadura, inchado. Depois nós temos as manchas aparecendo, vermelhidão. No segundo, terceiro, quinto dia, as manchas ainda estavam presentes. Nós temos depois a primeira semana melhorando, cicatrizando
e voltando ao equilíbrio interno do organismo. Nós começamos o tratamento do Euler no segundo dia após a queimadura. Ele queimou na segunda e ele veio na quarta-feira fazer a aplicação. Chegou com a pele esticada, já com manchas, vermelhidão, e nós podemos acompanhar a transformação desse processo. Então nós aplicamos 10 ml do próprio sangue dele com a autohemoterapia, que ativou a imunidade dele a responder por esse processo. Então ele foi registrando, né, a cada dia, e depois eu o vi, né, uma semana depois. Nós fizemos há 7 dias depois, né, do segundo dia da queimadura, nós fizemos outra aplicação. Ele ainda tinha manchas esbranquiçadas ou cascas, né, ainda estava dentro do processo. E depois nós continuamos fazendo a cada 7 dias e as manchas foram desaparecendo. Então ele conseguiu com que a imunidade dele respondesse a esse processo na cicatrização, na regeneração dos tecidos da pele também e numa reorganização interna que causa esse processo de queimadura. No caso dele foi uma queimadura, né, com água fervente. Tem queimaduras que são exposição ao sol também, que traz, né, essa inflamação, mas pode não haver o rompimento da pele. No caso dele veio bolha, rompeu. Então são cuidados, né, que a gente vem a ter durante os processos de queimadura. Quando é uma queimadura que atinge uma extensão de pele muito grande, pode ocorrer uma desidratação, a baixa imunológica. Então são umas situações mais graves que precisam ter um acesso venoso constante, soro na veia e os curativos serem feitos de uma forma especializada. Normalmente fica a nível hospitalar, né? Dependendo se é muito grave a extensão de pele, se evolui para uma infecção também, que a infecção pode ser em vários focos. Então, tudo isso nós temos com as queimaduras, né? Exige da nossa imunidade. E a autohemoterapia nesse processo dele veio a responder muito rápido e ele está sem sinais atualmente, né? Ele continuou fazendo por mais um mês e meio, regularmente a cada semana. Agora, como ele tem uma atividade imunológica muito boa, ele tem feito a cada 15 dias. Então vai permanecer assim por um tempo, até considerarmos assim que, bom, pode seguir a tua rotina normal, que vai ser muito bom. Então, em casos de queimadura, a nossa proteção é rompida. E proteção, a gente fala em defesa, em imunidade. O que nós precisamos observar? O nível da proteção, o quanto foi rompido, certo? O quanto oferece ao nosso organismo um desequilíbrio, né, entre a imunidade, a resposta imunológica e a situação de agressão, de dano, né, de rompimento dessa barreira. Depois, a gente precisa ver qual foi o nível de inflamação e os sinais e sintomas se evoluiu para uma infecção e os cuidados referente a essa situação. Depois nós precisamos observar a cicatrização, como está evoluindo a cicatrização e o reequilíbrio do nosso organismo, do nosso ambiente interno como um todo, a regeneração dos tecidos e a reestruturação desse alerta, desse estresse, desse estado alterado que levou o nosso
organismo a uma exigência maior da imunidade. Então, cabe aqui falarmos em autoemoterapia, cabe falarmos em relaxamento, em toques suaves, né, no nosso organismo para desfazer o estresse. Tudo isso de forma complementar, e o tratamento específico para queimadura. A forma complementar, ela não é uma rival, ela não compete com os tratamentos específicos, mas ela complementa o alinhamento como um todo. Então, cabe, né, aqui a gente ter esse alerta de buscar todas as etapas que podem ser do tratamento da queimadura, inclusive a etapa integrativa até a gente devolver um estado de equilíbrio dinâmico e equilíbrio emocional do organismo para não levar adiante esse estresse. Desfazendo o estresse, reequilibrando o organismo dessa situação, a gente volta à vida com pulsação, com vitalidade e com mais disposição. Assim a gente espera. Eu quero agradecer a mais essa oportunidade de estar trazendo aqui conteúdos práticos, vivenciais na nossa vida, no nosso dia a dia, que podem potencializar a nossa imunidade, a nossa vitalidade, o nosso potencial de vida, que a gente possa elevar a nossa frequência vibratória cada vez mais. Então, agradeço a todos, agradeço essa oportunidade, desejo paz, saúde, amor, união, proteção divina, proteção aqui imunológica, de todas as formas que a gente possa contar com um universo de possibilidades na nossa vida, na nossa saúde física, mental, emocional e espiritual, em alinhamento perfeito. Então, paz, amor e união sempre.